Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São 9h37, 9h37. Eu recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM a nutricionista Carla Andréa Metzner para o nosso Momento Saúde e Nutrição. O nosso antepenúltimo programa do ano, né? Nós vamos falar hoje sobre hipertensão. Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Chegando esse clima gostoso de Natal, né? O final do ano que tá aí, faltam aí alguns dias pro ano novo. Nosso penúltimo programa, hoje a gente vai falar sobre hipertensão. Muitas pessoas te procuram com pressão alta, Carla? Bastante, né? Então, assim, hoje praticamente 20% da população brasileira tem pressão alta, né? Então, assim, o que é essa pressão, né? O que é essa pressão alta? O que é essa hipertensão, na verdade, né? É a pressão alta mesmo, né? Então, assim, é uma síndrome metabólica do organismo, onde a elevação dos níveis do sangue, né, toda na circulação. Então, assim, é mais ou menos isso, para ser bem mais prático para explicar, né? E o normal da pressão, ela está 120/80, que a gente fala 12/8, né? Quando vai fazer a medição dela. São duas pressões, né, diferentes, que a gente não precisa ficar explicando isso, que é, né, quem faz, quem verifica, tudo sabe e entende. Então, assim, como eu estava falando, praticamente 20% da população é hipertensa, né? E geralmente, e assim, ó, quase que 50% da população é obesa que tem essa doença, né? Então, é uma das São duas coisas ligadas. Exatamente. Mas, né, assim, que pode vir desencadear também a pressão alta. Mas pensa, é um número muito alto, né? A obesidade é um dos fatores. E quais são os fatores de risco, Carla? Principalmente, quase que 90% são herdados dos pais. Então, assim, se você tem os pais que têm pressão alta, eu acho que é interessante você se cuidar, porque você pode ter também, né? Então, assim, já a gente vai dar algumas dicas do que fazer e tal. Outros pode ser, por exemplo, algum distúrbio da tireoide pode causar a hipertensão. Até a glândula endócrina, a suprarrenal, então, assim, que controla todos os processos do rim, né? Então, tudo isso também são fatores de risco, né, para desencadear a pressão alta. Por exemplo, também fumar, utilizar constantemente, né, a bebida alcoólica, a obesidade que a gente falou, o estresse do dia a dia, né, porque vai deixando a pessoa nervosa, a pressão vai subir, né? O grande consumo de sal, de sódio, níveis altos de colesterol, diabetes também, a falta de atividade física, até sono inadequado e aumento da idade. Conforme você vai ficando mais velho, vai aumentando a idade, a circulação não vai ficando mais normal, né? Então, pode acontecer a pressão alta. E, Carla, quais são os sintomas da hipertensão? Quais são os sintomas de quem tem pressão alta? Às vezes a pessoa não sente nada, né? Mas às vezes a pessoa pode estar sentindo uma dor no peito, dor de cabeça, tontura, aquele zumbido, assim, que dá no ouvido. Às vezes a pessoa acha que é até labirintite, que também é um sintoma, né? Mas dá um zumbido, assim, no ouvido, mas pode ser a pressão alta, fraqueza, visão embaçada, né? Até um sangramento nasal. Então, assim, tudo isso pode ser alguns sintomas, como pode não ter nenhum deles também, né? Porque, como eu falei, a pressão é aquela pressão ali do sangue todo que bombeia sangue para o coração e para toda a nossa circulação. Então, imagina, quando ela está alta, é uma pressão que está acontecendo dentro das nossas veias. E, Carla, qual que é o melhor tratamento para a hipertensão? Então, na verdade, assim, depois que você tem essa pressão alta, é difícil ter uma cura, mas pode-se conviver muito bem com ela, desde que faça uma alimentação adequada e utilize os medicamentos corretos. Então, assim, quem que vai fazer isso? O médico. Nunca se automedicar, porque a pressão é uma coisa bem perigosa, se for ver, se você toma, ou, por exemplo, o médico deu remédio, você só toma quando está com a pressão alta. Isso é um perigo bem grande.
Então, assim, se ele pediu para você tomar contínuo, é contínuo. Mesmo se você não está com sintoma. Mesmo se você não está com sintoma e mesmo se a sua pressão está controlada. Porque, assim, antes dele diagnosticar se você tem pressão alta, ele vai fazer uma investigação, vai pedir para você verificar, por exemplo, durante uma semana, em horários diferentes, a sua pressão antes de te passar, talvez, o medicamento, né? Então, o médico já vai fazer uma investigação antes. A partir do momento que você for medicado, não é um dia sim, um dia não, ou eu vou tomar cerveja no final de semana, eu não vou tomar o remédio. Isso é um perigo bem grande, né? Então, assim, mesmo que esteja normal, a partir do momento que começar a tomar medicação, é interessante tomar. E qualquer dúvida, é o médico que vai fazer essas prescrições e tirar ou colocar determinados medicamentos. Então, assim, nunca pode tá se medicando, né? Então, assim, é complicado nesse sentido mesmo. E, Carla, falando desses medicamentos para a hipertensão, quais são os medicamentos que as pessoas devem usar? Na verdade, assim, quem vai indicar mesmo, porque cada caso é um caso, né? Então, assim, tem vários medicamentos. Às vezes os médicos utilizam alguns diuréticos juntos, né, assim, e a pessoa pode até utilizar alguns diuréticos naturais, né, chás, por exemplo, algumas coisas assim, que é interessante. Mas, geralmente, o médico acaba colocando junto algum diurético e os medicamentos, porque, assim, tem vários, né, então, assim, cada caso é um caso. Então, assim, não é porque o vizinho toma esse que eu vou tomar também. Então, assim, é o médico que define isso mesmo. E, assim, Andréia, que nem você me pediu em relação ao tratamento, não é só medicação, né, eu acredito, assim, que se você manter um peso adequado, fazer mudanças de hábitos alimentares, controlar o uso de sal, praticar atividade física, fazer alguns lazer, né? Desestressar, por exemplo, abandonar o fumo, o álcool, né? Essas coisas assim que a gente sabe que não faz bem, né? Alimentos gordurosos, controlar, tipo, diabetes ou outras doenças. Eu acho que tudo isso serve como um tratamento para pressão alta. E, é claro, ajudar sempre a prevenir, né? Um tratamento, é uma doença que, se a gente prevenir, com certeza a gente não terá. Exatamente. Então, assim, se você conseguir manter essa vida saudável, você consegue prevenir não só a pressão alta, mas várias outras doenças, né? Então, assim, manter esses hábitos saudáveis, que a prevenção é fundamental, acredito que vale a pena, né? A gente fala de alimentos, né? Que alguns alimentos podem ajudar na prevenção. E quais são esses alimentos, Carla? Então, assim, aí já entra uma parte de prevenção, né? Que você pode estar colocando isso no teu dia a dia, na tua alimentação. Por exemplo, aveia, amêndoas, ou o próprio ômega 3, ou alimentos que contêm ômega 3, por exemplo, peixe, de preferência usar ele assado, daí, né? Alho é uma coisa assim que a gente pode usar sempre, que é um alimento funcional excelente. Cereais integrais, né? Granolas, aveia, que nem eu falei. Alimentos ricos em potássio, porque a gente fala que o potássio, ele controla a questão do sódio no nosso organismo. É uma bomba de sódio e potássio que a gente fala. E o que tem potássio, por exemplo? Eu conheço só a banana, né? Tem gente que come banana para controlar, às vezes, a pressão. Mas o que tem potássio? Feijão preto, abóbora, cenoura, espinafre. Tem gente que tem espinafre que nem mato em casa, né? Dá um monte, né? Mas é umas épocas, às vezes. Mas use, aproveita, né? O maracujá, a laranja e a banana. Então, são os alimentos que mais têm potássio. E os alimentos, assim, verdes escuros, que nem o espinafre, o agrião, o almeirão, esses tipos de folhas verdes escuras têm bastante potássio também. Carla, e qual é a quantidade de sal e sódio que são recomendadas? Então, assim, na verdade, a gente deveria usar 3 gramas de sal por dia. Nossa! E a gente usa 15, né? Ou mais. Muito mais. Porque assim, essas 3 gramas, o que ela vai dar? Vai dar uma colherinha de cafezinho, talvez? Nem isso, talvez? E essas 3 gramas você precisa dividir. Por exemplo, se você é em 2 pessoas em casa, você vai usar 6 gramas, olha só, ao dia, né? E essas 6 gramas você tem que dividir pro arroz, pro feijão, pra carne, né? As pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Lá desde antigamente, veio acostumando com aquela quantidade maior de sal. Parece que tudo tem que ter sal. Se não tem sal, não tem gosto. Ser bem salgada, né? Sendo que a gente pode substituir por temperos naturais. Usa mais cebola, usa mais alho, temperos verdes,
usar alecrim, manjericão, orégano, né? Só que as pessoas são acostumadas com o sal. Então, é complicado porque assim, e vai causando a pressão alta. Só que não é só o sal, que nem você me pediu ali do sódio, por exemplo. Não é só o sal que é o problema. O problema maior é o sódio que tem nos alimentos, né? Então, assim, tudo tem sódio, principalmente o que é industrializado. Aí você pega um extrato de tomate, você olha, tá puro sódio. Exatamente. Então, o sódio é o último item lá da tabela nutricional. Às vezes, essas tabelas são tão pequenininhas, né? Mas é interessante olhar. Às vezes, você olha lá a quantidade que tem por porção, por exemplo, ele diz lá 10 gramas tem tanto de sódio, 100 gramas, né? Então, assim, um exemplo que eu gostaria de dar, porque as pessoas gostam muito de comer bolacha salgada, né? Ah, eu vou comer bolachinha salgada, essas bolachinhas água e sal. Água e sal. A gente deveria consumir 2.000 miligramas de sódio por dia, que seria, então, 2 gramas, mais ou menos. 100 gramas de biscoito salgado tem 1.220 de sódio. Já foi longe. Metade do que você precisa consumir ao dia. Então, daí você já não pode consumir mais sal, praticamente, né? Já tem que cuidar. Claro que 100 gramas dá quase metade de um pacote, né? Mas, assim, só para ter uma ideia, assim, né? Olha, maionese, 100 gramas de maionese, quase 1.600, né? Nossa, quanto sódio. Sabe aquele hambúrguer pronto, assim, que compra? Sim. Pra fazer x-salada, essas coisas? Esse hambúrguer, metade tem 2.000 miligramas de sódio. Então, metade do hambúrguer você já consumiu a quantidade de sódio que você precisa consumir durante o dia. Imagina se você comer um hambúrguer e tomar um refrigerante. Então, muito sódio, né? Então, assim, tudo tem. Então, assim, esses conservantes, essas coisas que é colocado nesses produtos, acabam tendo, né, realçador de sabor, tudo mais, acabam tendo bastante quantidade de sódio. Então, assim, é interessante a gente olhar e partir para os alimentos mais naturais, né? Igual a questão do sal. Acho que a gente poderia, assim, esse ano já não vai dar, né, Andréia? Mas no próximo ano a gente poderia falar os tipos de sal, né? Porque hoje a gente já tem o sal rosa, o sal marinho, o sal refinado, o sal grosso, né? Tem tantos tipos de sal. Por que são assim? Igual a gente já falou sobre o açúcar, né? Então, assim, por que esse sal? Por que utilizar? Né? Então, também é um assunto interessante para a gente estar falando. Com certeza, Carla. E se hoje você fosse recomendar aí um sal para os ouvintes, qual seria o melhor sal a ser utilizado, então? Um sal, assim, acessível, né? Questão de preços também é o sal marinho, né? Ele é um pouco mais caro que o sal comum mesmo, esse sal refinado, mas o sal marinho é muito bom. As pessoas estão usando sal rosa, só que ele se torna, assim, um preço muito mais alto para quem quer usar todos os dias na comida, mas pode usar em preparações de saladas, alguma coisa assim, porque o sal rosa e o marinho, eles permanecem os minerais. Já o sal refinado, não, ele só tem sódio, né? E às vezes acrescentado iodo ainda, né? Nossa Senhora. Então, daí tu vai olhar assim, é sal com sódio e iodado. Exatamente. Então, aí não tem benefício nenhum, né? E você acaba utilizando uma grande quantidade. E tem pessoas que gostam de deixar o saleiro na mesa ainda, né? E ficar lá colocando sal. Acho que a mulher colocou pouco sal, não tá bom o tempero, né? E vai sempre acrescentando aquele salzinho ali. E isso vai prejudicando. Quando vê, tá com a pressão alta. Depois tem que tomar remédio, daí é difícil reverter, né? Depois que já está. Então, essas pequenas mudanças eu acho que faz diferença na alimentação e na vida das pessoas mesmo. Né? A gente passa o ano inteiro falando disso, né, Carla? Alimentação saudável, atividade física, né? E todas as doenças podem ser prevenidas com isso. Com isso, com certeza. Muito fácil. Exatamente. E a gente vê assim que as pessoas estão nos ouvindo e estão fazendo, né, André? E estão conscientes também sobre isso, hoje né? as pessoas já estão mais conscientes, claro que algumas ainda não, né? Mas eu já vi, olha, eu vi muitas pessoas que eu nunca vi sair de casa para fazer uma caminhada, indo caminhar, por exemplo. É verdade. E agora é tão gostoso, né? Esse horário acaba chamando a sair mais de casa, né? A fazer esse exercício. Vai na praça, ali tem né, aquela academia livre ali, se não pode, às vezes, fazer um outro tipo de exercício, né? Mas é uma opção para você sair de casa, para você fazer atividade.
E mudando a alimentação é fundamental, só vai melhorar, né? Com certeza. Gente, na próxima semana nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. De final de ano, comilança, doces, chocolates, né, Carla? Ah, é, né? Será que pode? Não vai. Pode, né? Mas cuidado. Porque chega 2016, tá cheinho, né? Então assim a gente vai dar algumas dicas, assim, de o como fazer, como não exagerar, o que a gente pode substituir, aproveitando de forma saudável, né? Não, assim, comendo só coisas integrais e saudáveis, mas, assim, claro, pode, que nem você falou, mas, assim, numa forma controlada, talvez, né? Não comer uma caixa de bombom tudo num dia. Pois é. Faz diferença, né? Faz. Carla, falando agora, eu sei que na Nutrivida a gente encontra alguns panetones. O pessoal está fechando o pedido de panetones hoje e amanhã. Quais são essas opções que o pessoal encontra na Nutrivida? Isso, até pedir para as pessoas ligar, pedir. A gente tem os panetones sem adição de açúcar, né? Principalmente para quem é diabético. Então, pode estar ligando ainda hoje lá, eu peço, porque eu vou fazer o pedido hoje. Então, assim, para estar fechando. E quem tem interesse tem o de chocolate e o de frutas, né? Então, daí a gente já vai pedir, né? Já pede uma boa quantidade para as pessoas não ficar sem os seus panetones, tá? Olha só, e o telefone... E tem, claro, vários outros chocolates da arte, algumas coisas assim, porque tem pessoas diabéticas que realmente não podem consumir esses chocolates normais. Tem chocolate com bastante cacau também, tudo sem adição de açúcar. E, gente, isso é uma delícia, não? Não é ruim, são muito bons. Exatamente. E passa pra gente, então, o endereço e o telefone da Nutrivida. Então, é o 3268-3131, né, para quem quiser fazer os seus pedidos ou ligar lá, tirar as suas dúvidas. E na Rua Paraguai 883, ao lado da Cacá Serigrafias. Ok, então, Carla, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Esse foi para você o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje. Se ligue na próxima quarta, às 9h30. Nós teremos mais dicas para você passar o final do ano fazendo substituições saudáveis. Verão mais quente, 87. É demais! Liberdade.